Minhas caras, meus caros, Rosa Weber, que é a relatora das ADPFs contra o orçamento secreto e também presidente do Supremo, não deixou pedra sobre pedra do orçamento secreto no seu voto de ontem, ou não deixou bilhão sobre bilhão. Desconstruiu o tal orçamento secreto como existiu de uma maneira impiedosa e precisa, e apontou a sua escancarada inconstitucionalidade. Insista-se do orçamento secreto como ele existiu. Apontou ela, há uma agressão ao artigo 37 da Constituição, porque o orçamento secreto não atende aos fundamentos da impessoalidade, da transparência e da publicidade. Não é? Mas a linha A do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição prevê que as emendas do relator podem corrigir erros, podem corrigir omissões, mas não podem criar despesas novas. Então aqui a gente vê que há, segundo a ministra, uma inconformidade das emendas do relator, ainda que transparentes fossem, se cria despesa nova. Né? Serve ela, segundo o que está lá disposto, para corrigir erros e omissões. Diz a ministra, o orçamento secreto atendeu ao propósito da barganha na contramão das emendas impositivas, porque se emendas individuais, emendas de bancada se tornaram impositivas, então, digamos, isso igualou a todos. E aí se usou o orçamento secreto, então, para desigualar, para criar e sustentar a base de apoio do governo. Né? Mas há uma fraude aí nessa história, né? Se dizia emenda do relator, mas do relator propriamente não era. Havia, né, os solicitantes, os parlamentares, só que os nomes não apareciam, né? E havia até aquelas pessoas fora do parlamento, né? Prefeitos, governadores, até alguns funcionários de entes federados apareceram ali como campeões de pedidos, né? Mas há mais, diz a ministra. Com o orçamento secreto, o legislativo se apodera de uma prerrogativa do executivo, porque, afinal de contas, executar o orçamento, aplicar os recursos, é uma tarefa do governo. E, nesse caso, o executivo estaria, então, se arvorando, né, em fazer aquilo que é tarefa do governo. E aí? Bom, o Congresso promete, por intermédio de um decreto legislativo, e isso chegou a Rosa Weber, corrigir essas coisas que a ministra aponta, né? Tanto é que entregou isso, a ministra disse, olha, isso aqui não tem o poder de suspender o julgamento, porque é uma intenção, nem sequer foi votado, né? Então, a gente vai tratar do orçamento secreto como ele está. E o que é que as respectivas mesas da Câmara e do Senado estão oferecendo para disciplinar o orçamento secreto? Bom, 5% do dinheiro ficariam sob responsabilidade do relator geral, justamente para fazer, então, aí correções, corrigir omissões, essas coisas, né? Resolver omissões. 7,5% ficariam sob a responsabilidade da mesa da Câmara e 7,5% da mesa do Senado. Então, nós temos aqui 20% do orçamento distribuídos dessa maneira. Os outros 80%, estes seriam distribuídos às bancadas de Câmara e Senado, né? 2/3 para a Câmara, porque é muito mais gente, 1/3 para o Senado, e ficaria sob a responsabilidade dos líderes. Bom, o que é que alguns críticos estão dizendo? Ainda assim,
a dinheirama ficaria concentrada em poucas mãos. De qualquer modo, tudo isso teria autoria, segundo prometem mesa da Câmara e do Senado, né? Mas parece que isso não comoveu o coração da ministra, né? Mas 50% desses recursos, e no ano que vem estão previstos 19,4 bilhões, 50% seriam destinados à saúde e à assistência social. Só que tem uma coisa aí que não está resolvida, né? O parágrafo 16 do artigo 37 diz que os gastos públicos têm de ter eficácia. Eles têm de pertencer, digamos, a um programa. É preciso avaliar a qualidade desse gasto. E nós já vimos que o orçamento secreto se prestou a toda sorte de lambança. E não me parece que isso tenha sido devidamente corrigido nesse documento enviado por Câmara e Senado. Vamos ver. André Mendonça dá o seu voto hoje. Triunfará Rosa Weber dizendo é inconstitucional e pronto? Ou o Congresso ou o Supremo tentará criar uma espécie de regulamentação a partir do que oferece o Congresso, do orçamento secreto, das emendas do relator? Não dá para saber. Uma coisa é certa: se a inconstitucionalidade for declarada, eles darão um jeito de diluir esse dinheiro em outras rubricas. Podem acreditar. É isso aí.